Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Amanda e nessa semana nós vamos estudar a poesia no romantismo brasileiro, segunda parte, né? Ou seja, a segunda fase dessa poesia, que é o ultrarromantismo. Tá? O ultrarromantismo existiu em outros países também, tá? Então não podemos esquecer isso. Vamos lá, mas antes de começar a aula, lembrem-se, essa atividade foi enviada via roteiro semanal pelo grupo oficial no WhatsApp. Então, vocês têm todas as informações necessárias, como o e-mail ou o código do Google Classroom, no roteiro. Os textos e exercícios que nós vamos utilizar hoje estão no livro didático de vocês do segundo ano, o livro Linguagem e Interação, nas páginas 89, 90, 91, 92 e 93. E uma dica: procure fazer essa atividade enquanto assiste a esse vídeo. Tá? Então, quando vocês forem respondendo ou lendo os textos, vão pausando e utilizando esse vídeo como um instrumento de estudo. Lembrando que também estou aí para tirar dúvidas de vocês nos horários combinados pelo nosso grupo de WhatsApp. Tudo bem? Então vamos à aula de hoje. Segunda fase do romantismo brasileiro, o ultrarromantismo. A segunda fase da poesia romântica via na morte a única solução para os conflitos inevitáveis da vida. A poesia dessa fase expressa angústia, sofrimento, melancolia, desencanto com o mundo material e traz uma tendência europeia conhecida como mal do século, do inglês spleen, que significa depressão, tá? Uma tristeza, uma angústia muito forte. Então, os românticos, né, do ultrarromantismo, os poetas do ultrarromantismo, eles encaravam a morte como uma solução possível para todos os conflitos, para todas as dores que eles sentiam, até mesmo uma solução para os males do amor, tá? Então, a morte era aí algo muito presente na poesia de segunda fase. Tá? E uma outra característica era esse mal do século. Tá? O mal do século é a impossibilidade de alcançar a perfeição, já que somos humanos e não deuses. Tá? E o desajuste com o meio, a sociedade burguesa prática e objetiva que se opunha ao sentimentalismo romântico, essas duas características deram origem ao mal do século. Tá? Então, você não ser perfeito e se sentir desajustado em relação a essa sociedade que eles viviam, trazia esse sentimento aí do mal do século. Esse desajuste provocava o pessimismo em relação a si mesmo e à sociedade, o prazer em sentir-se melancólico e sofrido, a procurar a solidão. Então, esses escritores estavam sempre sentindo essa sensação de não pertencer àquela sociedade, de estar longe e acabavam se isolando por causa disso. E a poesia deles refletia esse sentimento. Então, o mal do século era isso, tá? Era essa sensação de desajuste na sociedade, essa sensação de que era melhor ficar melancólico e solitário, tá? Era essa a sensação do mal do século. Acredito que isso ainda se reflita na nossa sociedade. Acho que vocês devem conhecer pessoas assim, inclusive artistas assim também, até hoje, né? Em relação à poesia, os temas relacionados ao sentimento individual, à morte e à fantasia são muito comuns, enquanto os temas relacionados à pátria, ao indígena, à natureza e à infância ficam em segundo plano ou até mesmo desaparecem, tá? Então, a poesia de segunda fase do ultrarromantismo, ela traz como tema o sentimentalismo, o sentimento individual, os sentimentos que estão dentro do escritor, né, que pela ótica individualista. Então, esses os sentimentos que aparecem nessas obras, tá? Além disso, a morte como solução para os problemas, como eu já falei, e a fantasia, né? Falar de fantasmas, de assombrações, de vultos, da natureza participando aí da dos poemas, vocês vão ler um exemplo aí que eu vou passar para vocês, né? Como magia mesmo, são muito presentes, que é uma forma de fugir da realidade, tá? O ultrarromântico, o poeta ultrarromântico, ele foge um pouco da realidade porque ele não gosta dessa realidade, que é o que a gente viu agora há pouco. Ele não se sente pertencendo à realidade da sociedade, tá?
No Brasil, o grande representante da poesia ultrarromântica foi o escritor Álvares de Azevedo. Ele escreveu muitos poemas, ele era muito inspirado no Lord Byron, como a gente já viu lá nos estudos sobre a poesia na Europa, a poesia romântica na Europa. Lord Byron era um ultrarromântico e ele era o grande nome aí da poesia baseada no mal do século, no ultrarromantismo, e o Álvares de Azevedo era um grande fã dele. O Álvares de Azevedo nasceu em São Paulo em 1831 e faleceu em 1852 com apenas 21 anos. Então, toda a obra dele foi composta até os 21 anos. Era um poeta bastante jovem que faleceu muito jovem. E nós temos aí duas versões sobre a vida dele. Há quem diga que ele fazia parte da boemia paulista, ou seja, que ele estava lá nos bares, que ele fazia festas e assim sucessivamente. E há quem diga que não, na verdade ele era um cara tranquilo e que tinha uma vida muito regrada e muito casta, uma vida bastante simples. Então nós não temos como provar isso, a única coisa que a gente sabe é que ele escreveu muito bem e vamos comprovar isso agora com o poema Se Eu Morresse Amanhã. Esse poema está na página 90 do livro e é um belo exemplo do ultrarromantismo no Brasil, tá? E traz aí o sentimento do autor. Vamos ler? Se eu morresse amanhã. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria, se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã. Eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito, se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o dolorido afã, a dor no peito emudecer ao menos, se eu morresse amanhã. Então, pessoal, nós temos aí nesse poema a morte como tema principal. Então, se eu morresse amanhã, tá? Ele usa isso como tema do seu poema. E ele está refletindo, tendo uma reflexão sobre o que aconteceria se ele morresse. Nós temos uma parte que poderia ser considerada positiva, quando ele diz aí: minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Ou então ele refletindo que ele perderia a glória da aurora, né? A glória do amanhecer, o sol, o céu azul, se ele morresse amanhã. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente chega na última estrofe, ele diz que a dor da vida que devora, a ânsia de glória, o dolorido afã, que é o entusiasmo, né? Você ter vontade de fazer as coisas, a dor no peito emudecer ao menos se eu morresse amanhã. Então, a gente pode até se enganar dizendo que ele não deseja a morte, porque nós temos as 3 primeiras estrofes que ele lamenta, né? Se ele morresse amanhã, ele perderia muita coisa. Mas aí ele finaliza, né? O eu lírico finaliza a poesia dizendo que a dor da vida acabaria se ele morresse amanhã. Então, a gente pode dizer que temos aí um exemplo de ultrarromantismo quando ele acha que a solução para a dor dele seria a morte, né? A dor acabaria se ele morresse amanhã. Então, nós temos um exemplo perfeito aí de um poeta do ultrarromantismo, que é o Álvares de Azevedo. Bem, mas nem só de morte fala o ultrarromantismo, ele fala de amor também. Mas antes disso, eu quero que vocês reflitam e façam uma comparação. Eu já disse para vocês que o ultrarromantismo, que o romantismo no geral, mas principalmente o ultrarromantismo, influenciou muito na música, na literatura e no cinema até hoje, né? Ele influencia até hoje. E aí nós temos a questão 8 que diz o seguinte, a questão 8 está na página 91. Góticos, darks e punks no final do século XX e emos no século XXI apresentam um comportamento semelhante ao dos românticos do século XIX. Cite traços de comportamento desses grupos, revelados especialmente na música e na moda. Então, eu quero que vocês analisem, que vocês deem uma pesquisada aí sobre esses grupos, principalmente sobre a música dessa fase aí da história. E tentem ver se vocês conseguem achar alguma característica entre a música desses grupos e a história aí do romantismo, os temas abordados pelo ultrarromantismo.
Aí nas fotos nós temos algumas bandas que são consideradas dentro desse estilo aí gótico, dark, punk, emo, e elas vão abordar essas temáticas. Então vocês podem começar a pesquisar por elas. Ó. A primeira banda aqui é o Bauhaus, bom, é uma banda dos anos 80. O Panic! At the Disco, que é dos anos 2000, até hoje estão em ativa. E nós temos o The Cure, que é dos anos 80 e também está em ativa até hoje, tá? É, pesquisem as letras dessas músicas, eu tenho certeza que vocês vão encontrar alguma coisa aí, tá? Pra gente conversar na próxima aula e também anotem no caderno. Bom, e o amor? Também é valorizado? No romantismo, o amor é visto como a única saída eficaz para a tristeza, a falta de sentido da vida. Trata-se da única razão de viver. Assim como na prosa, a perda do amor equivale à perda da alegria, da própria existência. Por isso, esse sentimento também é idealizado. E para a figura feminina, convergem a pureza, a santidade, a possibilidade de redimir o desequilíbrio existencial do romântico. A expressão morrer de amor, comum na época do trovadorismo, reaparece bastante e garantiu a alguns que se morria de amor. Consta que certa vez perguntaram ao poeta Gonçalves Dias se era possível de fato alguém morrer de amor. Ele teria respondido com o poema Só se morre de amor. Não, se morre de amor, do qual transcrevemos uma estrofe. Então, antes da gente ler o poema, só dizendo, né, que a gente tem um monte de gente aí, um monte de música também que traz essa reflexão de morrer de amor, de sofrer, que o amor é a única razão pela qual vale a pena viver. Filmes, né, poesia, livros onde o amor é o que salva a pessoa. Então, essa temática e esse assunto, ele é presente até hoje, tá? Então, prestem atenção na resposta do Gonçalves Dias. Nós vamos ler o poema que está na página 91, Se morre de amor, e vamos analisar aí. Eu quero que vocês opinem depois na nossa aula ao vivo. Amor é vida, é ter constantemente alma, sentidos, coração abertos, ao grande, ao belo. É ser capaz de extremos, de altas virtudes, até capaz de crimes. Compreender o infinito, a imensidade e a natureza e Deus. Gostar dos campos, de aves, flores, murmúrios solitários. Buscar tristeza, a soledade, o ermo, e ter o coração em riso e festa. É a branda ao riso da nossa alma, fontes de pranto intercalar sem custo. Conhecer o prazer e a desventura no mesmo tempo, e ser no mesmo ponto o ditoso, o misérrimo dos entes. Isso é amor, e desse amor se morre. E aí, gente, vocês acham? Isso aqui é só um trechinho, tá? O poema é maior do que isso. Mas vocês concordam com Gonçalves Dias que amor é tudo isso mesmo e que a gente pode morrer de amor, morrer desse sentimento? O que será que ele quis dizer com isso? Pensem, reflitam um pouquinho que nós vamos falar sobre isso na próxima aula. E vamos caminhar agora para o final do ultrarromantismo, tá? O ultrarromantismo, ele dá espaço, quando ele encerra, ele dá espaço ao condoreirismo. Um dos nomes principais do condoreirismo é o Castro Alves, que é o autor desse poema. Esse poema é considerado ultrarromântico, ele não é ainda condoreiro, mas o Castro Alves é o principal poeta do condoreirismo, que é a terceira fase que nós vamos estudar na semana que vem. Esse poema ele já traz uma mulher aí, uma visão da mulher mais possível, menos idealizada. Ainda tem um pouco de idealização, mas é um pouco mais real. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque os exercícios se tratam deste poema aqui, tá bom? Então, vamos lá. Adormecida. Uma noite eu me lembro. Ela dormia numa rede encostada molemente, quase aberto o roupão, solto o cabelo e o pé descalço do tapete rente. Estava aberta a janela. Um cheiro agreste exalavam as silvas da campina, e ao longe, num pedaço do horizonte, via-se a noite plácida e divina. De um jasmineiro os galhos encurvados, indiscretos, entravam pela sala, e de leve oscilando ao tom das auras iam na face trêmulos beijá-la. Era um quadro celeste. A cada afago, mesmo em sonhos, a moça estremecia. Quando ela serenava, a flor beijava. Quando ela ia beijar-lhe, a flor fugia.
Dir-se-ia que naquele doce instante brincavam duas cândidas crianças. A brisa que agitava as folhas verdes fazia-lhe ondear as negras tranças. E o ramo ora chegava, ora afastava-se, mas quando havia despertada a meio, para não zangá-la, sacudia alegre uma chuva de pétalas no seio. Eu, fitando esta cena, repetia: naquela noite lânguida e sentida, ó flor, tu és a virgem das campinas, virgem, tu és a flor da minha vida. E aí, gente, bonito? Vocês acharam? Eu acho esse poema muito bonito. Ele pega uma cena de uma mulher dormindo e transforma em poesia, tá? Mas ainda assim, mesmo sendo uma mulher mais real, que tem aí um toque até de sensualidade, nós podemos dizer que ela ainda é idealizada, vocês concordam? Vamos falar disso nos exercícios, tá? Nós temos uma idealização, sim, mas agora ela começa a se tornar um pouco mais real. Então vamos para os exercícios. Os exercícios são sobre este poema. Então os exercícios estão na página 93, tá? Agora é com você. Os exercícios a seguir se encontram na página 93 de seu livro de língua portuguesa. Respondam as questões em seu caderno, depois fotografem e enviem por e-mail ou pelo Google Classroom. Caprichem na letra e na foto, pessoal, porque senão não dá para enxergar, tá? É escrito com um lápis muito clarinho, não dá para eu enxergar. A entrega será no dia 11/7 e tenham bons estudos. Vamos para os exercícios que eu vou explicar um por um. Questão 9 é a primeira questão, é a segunda questão desse exercício, que a 8 nós já vimos na outra página, tá bom? Em seu caderno, reescreva os versos a seguir, colocando-os na ordem direta. Lembrem-se que a gente já estudou ordem direta e indireta na outra semana, na semana passada, e vocês devem então organizar a frase. A ordem direta é quando aparece sujeito, verbo, complemento. Tá? Então, o sujeito vem primeiro. Na ordem indireta, nós temos complemento, verbo, sujeito. Então, nós temos aí duas letras, né? Dois exercícios. Olha lá, letra A. Estava aberta a janela. Um cheiro agreste exalavam as silvas da campina. Organizem essa frase de forma que o sujeito venha primeiro, tá? Venha antes do verbo e do seu complemento. Achem o sujeito e organizem a frase. E a B, de um jasmineiro, os galhos encurvados, indiscretos, entravam pela janela. Então, organizem aí essa frase. Quem é o sujeito para que ele possa vir antes, vir no começo da frase. Questão 10. Que palavras ou expressões usadas no poema podem revelar a sensualidade da mulher? Escreva no caderno. Então, que palavras aí mostram a sensualidade? Agora nós temos essa questão da sensualidade na poesia, né? Dessa mulher que agora tem sentido, essa mulher que é um pouco menos idealizada e pode, inclusive, ser sensual. Ela não é mais só angelical, intocável, tá? Então, que palavras expressam essa sensualidade? E 11. No poema, a natureza participa das ações em torno da moça adormecida. Letra A. Que figura de linguagem é empregada nesse caso? E aí, gente? A natureza participar e ter ações humanas, qual que é a figura de linguagem? A gente estudou isso e reviu isso esse ano, tá? Nós estudamos o ano passado e nós fizemos a revisão no começo do ano. Então, busquem na memória aí, tá bom? E B. Copie no caderno as formas verbais que indicam as ações dos galhos dos jasmineiros. Então, quais verbos aí indicam a ação, né? O que os galhos dos jasmineiros estavam fazendo? C. No caderno, copie os adjetivos que caracterizam os galhos dos jasmineiros. Então, nós pegamos os verbos que mostram a ação que eles praticavam, e agora eu quero que vocês peguem os adjetivos que dão característica para esses galhos, tá bom? Para os galhos. Prestem atenção lá no texto e copiem os adjetivos. Questão 12. Qual é a contribuição da brisa na cena descrita no poema? Então, ele coloca a palavra brisa, né, esse elemento, como algo que participa da ação do poema. Então, o que ele faz? Para que ele serve? Né? Para que a brisa serve nesse poema? Anotem aí o que vocês perceberam. E a última questão.
Na última estrofe, o eu lírico faz um jogo de palavras com a flor do jasmineiro e a moça. Responda às questões a seguir no caderno. Letra A. Que figura de linguagem é empregada para caracterizar cada uma delas? Então, vocês vão lá na última estrofe e vão ver o que o eu lírico, o personagem do poema, fala sobre a moça e sobre o jasmineiro. E ele usa uma figura de linguagem e quero que vocês tentem identificar que figura de linguagem é essa que ele usa para cada um deles. B. Explique a inversão que o eu lírico faz entre as metáforas utilizadas. Então, presta atenção nas questões que vocês já conseguem entender aí o que ele está pedindo, tá? Então, ele faz uma troca entre as palavras, uma troca de palavras para caracterizar tanto a moça como o jasmineiro. Então, prestem atenção nessa troca que ele faz, que já você vai conseguir identificar a figura de linguagem. E por último, letra C, qual é o efeito de sentido que se obtém com o emprego da inversão dessas metáforas? Tá? Essas duas últimas questões, elas já estão aí respondendo alguma questão para vocês, então prestem muita atenção. Então, para que qual o sentido, o que causa quando ele inverte os versos lá na última estrofe, ele faz uma inversão aí. O que isso causa no efeito de sentido no texto? Então, prestem bastante atenção, leiam, releiam quantas vezes for necessário. Ele está dizendo aí para você que é a última estrofe, então leia com atenção a última estrofe, localizem a figura de linguagem e localize o efeito que ela causa, tá bom, pessoal? Então, são essas as questões. Nós vamos trabalhar também essas questões durante a aula, ao vivo no decorrer da semana, então estejam presentes, tá? É muito importante a presença de vocês. Nós vamos tirar as dúvidas e conversar um pouquinho sobre esses assuntos. Então, façam a atividade, tá? A atividade do livro de vocês, tá? Faraco Moura Marufo Júnior, Linguagem e Interação, terceira edição, São Paulo, Ática 2016. É o livro que vocês têm aí com vocês e também que eu mandei para vocês lá no grupo as páginas. Muito obrigada por assistir. Nos vemos na semana que vem. Eu aguardo a participação de todos. Um abraço e uma ótima semana. Tchau, tchau.